Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E depois da vacinação em massa, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, já registrou queda no número de internações por Covid. Apesar disso, os casos subiram quase 25% em uma semana e a prefeitura reforça o alerta para manter as medidas de prevenção. Botucatu registrou queda de 84,5% no número de internações em UTIs ou enfermarias da cidade por causa da Covid-19. A redução nos casos moderados e graves da doença aconteceu mais de 2 meses depois da vacinação em massa. A cidade faz parte da pesquisa sobre a efetividade da vacina Oxford-AstraZeneca. No dia 2 de junho, Botucatu tinha um pico de internações com 97 moradores em UTIs ou enfermarias. Depois de cerca de 60 dias, esse número caiu para 15 pacientes internados. Já com relação ao número de casos diários, pela primeira vez em 6 semanas seguidas, a cidade registrou 177 notificações positivas, um aumento de 24,6% na média diária, depois de 4 semanas de quedas e 2 de estabilidade. A média é de 25 casos por dia, contra 20 da semana anterior. Mesmo assim, após a ação de vacinação em massa, foi observada uma redução de 82,7% na média diária de novas notificações de casos em relação ao pico de registros que aconteceu entre 6 e 12 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a alta nos casos na última semana reforça os alertas das autoridades de saúde de que, mesmo com a vacinação, as medidas básicas de prevenção, como o uso de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento social, precisam ser mantidas, mesmo após a aplicação da segunda dose, que vai acontecer nos dias 8 e 14 de agosto. E o estado de São Paulo tem o primeiro dia útil com novas regras do plano de flexibilização nesta segunda-feira. Os comércios e serviços não essenciais poderão funcionar até às 23 horas e a capacidade de ocupação passa de 60% para 80%. O governo de São Paulo decidiu relaxar as regras após registros de diminuição no número de casos, mortes e internações por Covid. E mudando de assunto, olha só, as geadas que atingem boa parte do Brasil nos últimos dias impactaram na produção do café e o produto vai ficar mais caro. A planta é sensível ao frio. A geada pode até matar as plantas mais novas, fundamentais para as colheitas futuras. Nunca vi uma geada que nem dessa agora, nunca vi não. Essa foi terrível, para acabar com a gente mesmo, viu? Além da geada, o Brasil sofreu uma seca histórica há alguns meses. Uma situação delicada para produtores de Minas Gerais, estado responsável por 70% da produção de café arábica do Brasil. Pra você ver, 2021 a gente passou numa seca muito grande aqui. Aí depois vem a seca, depois 21 já não deu café, eu tava contando que dava o 2022, aí agora veio essa geada, aí agora já prejudicou bastante gente, mas como que a gente vai fazer? Então existem algumas lavouras que foram ainda mais afetadas, então não perdeu não somente a produção de 2022 e também a de 2023, porque são lavouras que foram muito queimadas, possivelmente vai ter que fazer uma poda drástica, ou seja, cortar essa planta embaixo. Então ela gasta 3 anos para se recuperar, então essa planta ela só vai produzir café em 2024. O preço do café tipo arábica subiu ao maior nível desde fevereiro de 2014. A gente está observando agora, nesse ano de 2021, para a safra de 2022, esse café dessas lavouras que foram afetadas vai fazer falta no mercado. O preço do grão arábica, de maior qualidade, disparou 60% desde janeiro. E nos destaques internacionais, autoridades chinesas informaram nesta segunda-feira que o número de mortos nas enchentes que atingiram a região central do país há cerca de 2 semanas passou de 300, após uma revisão dos números de vítimas da catástrofe. Com a recontagem, chegou a 302 o número de mortos e 50 desaparecidos. Anteriormente, um balanço divulgado por autoridades locais informava 99 vítimas fatais.
É o pior saldo de óbitos causado por enchentes no país desde um deslizamento de terra na cidade de Zuco, na província de Gansu, que deixou mais de 1.800 mortos e desaparecidos em agosto de 2010. Em 20 de julho, as chuvas em Zhengzhou, a capital da província de Henan, inundaram o túnel do metrô e deixaram 500 passageiros presos. 14 pessoas morreram. Em apenas 3 dias, a cidade recebeu um volume de chuva equivalente a quase um ano, um recorde em 6 décadas de registros meteorológicos. O episódio aumentou a preocupação dos chineses com possíveis impactos da mudança climática. E ainda falando sobre coronavírus, grandes organizações internacionais reforçaram os pedidos para priorizar a vacinação em países pobres. 4 das organizações mais importantes do mundo em saúde, economia e comércio lançaram um pedido conjunto aos produtores de vacinas anti-Covid para que priorizem a entrega de doses aos países pobres. Em um comunicado conjunto, os líderes da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial defenderam que os países com programas de vacinação mais avançados liberem suas doses para as nações de baixa e média-baixa renda. Os líderes dessas organizações denunciaram que os contratos de entrega de vacinas às nações pobres estavam sofrendo atrasos e que menos de 5% das doses adquiridas foram entregues. Também pediram aos governos que reduzam ou eliminem as barreiras à exportação de vacinas e materiais exigidos para sua produção. Até agora, no mundo, mais de 4 bilhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas. Os primeiros passageiros dos Estados Unidos que pousaram no aeroporto de Londres nesta segunda-feira puderam saborear o reencontro com seus parentes depois de mais de um ano de restrições de viagem e do fim da quarentena obrigatória. Abraços e emoção no aeroporto de Londres após o fim de mais de um ano de restrições. Os passageiros que possuem o calendário completo da vacina da Covid-19 na União Europeia e nos Estados Unidos estão isentos de quarentena ao entrar na Inglaterra e Escócia. E muitos aproveitaram a oportunidade para se reunir com suas famílias. Não dormimos, acho que só dormi 1 hora na noite passada. Estamos esperando por ela, preparando tudo. Foi um dia emocionante para nós, ansiosos para aproveitar esta bela semana. A medida é exigida há muito tempo pelo setor de turismo e por cidadãos expatriados. E a emoção era visível após o pouso do primeiro voo de Nova York em Heathrow. A primeira coisa que quero fazer é sair e tirar a máscara porque preciso respirar depois de tantas horas. E quem sabe dormir um pouco. Seremos apenas a família e faremos atividades ao ar livre com nosso neto e acho que eles são muito rígidos com máscaras e distanciamento nos Estados Unidos. Por isso, vamos manter isso aqui. Até agora, o Reino Unido exigiu uma quarentena de 5 a 10 dias, além de testes caros para entrar no território se você viajasse de países classificados como laranja, ou seja, a maioria dos destinos turísticos na União Europeia e Estados Unidos. As medidas adotadas por Londres não incluem países marcados em vermelho pelo governo, como Índia, Emirados Árabes Unidos e vários da América do Sul. Apenas residentes do Reino Unido podem retornar desses locais, mas precisam respeitar uma quarentena cara em hotéis pré-determinados. Nos resta torcer que essa pandemia acabe logo, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.